Basel e Felca, parabéns aí pela coragem, parabéns pela disposição em lutar contra esse sistema satânico que escraviza essas pessoas, em lutar contra os indivíduos que fazem parte ativa disso. Parabéns, Felca, tamo junto. Vem com o Xandão, Yahushua Hamashiach, Yahu Tsebarot, se liga na energia. Você olha pro Xandão, você vai querer ficar do lado dos perdedores ou do Xandão? Vamos comigo, caramba, lado a lado, tá ligado? Tamo junto. Faz contas como essas existirem, aulinha rápida sobre o algoritmo, pega papel e caneta. O algoritmo, principalmente dos vídeos verticais, que tem saída muito mais rápida, funciona por recomendação do que ele entende que você tem interesse em ver. Ou seja, o like que você dá, você ter mandado pra um amigo, o tempo que você passou consumindo, tudo isso entra no cálculo. E é por isso que às vezes o seu algoritmo só te entrega piadinha, mas você vem ter um vídeo triste, compartilha com os amigos, instantaneamente você fica com depressão pelos próximos 30 minutos. Seu algoritmo foi amaldiçoado com vídeos tristes. Aonde que fica preocupante? As regras de todas as redes sociais são bem veementes quanto o mínimo de idade que você pode ter pra criar uma conta e postar conteúdo. O algoritmo ser assim é normal, tudo certo. É simplesmente uma forma de recomendar vídeos que são do seu interesse e te prender na plataforma. Mas o problema é quando ele entende que vídeos de crianças expostas dessa forma são considerados um dos tópicos de interesse, sem avaliar a ética e moral. Um conteúdo neutro. Esses aplicativos são tudo satânicos, eles vêm de governo satânico, pô. Você acha que eles estão preocupados? Quanto mais acesso, melhor pra eles, inclusive, né? Como, sei lá, moda, futebol, crianças em poses sugestivas. Entende o que eu quero dizer? Sem qualquer tipo de restrição. Ou seja, o algoritmo sabe que esses vídeos existem, sabe que tem consumidores e une essas duas coisas. Um prato cheio. O cheiro chegou aí? Como eu observo que deveria ser, é que as redes deveriam sinalizar esse tipo de conteúdo. Não monetizando e banindo, punindo os que fazem, não colocando no caldeirão. Já toma essa da armadura cósmica. Olha como é de extremo fácil acesso para uma pessoa mal intencionada buscar esse tipo de conteúdo. O algoritmo entende que é conteúdo de crianças em formas sugestivas e propaga para quem interessa. É como se estivesse fazendo vista grossa para isso. É claro que é um robô, mas o robô é feito por seres humanos. É completamente inaceitável para mim que na era da inteligência artificial não tenha sido aplicada ainda uma forma de detectar esses vídeos, seja pelos comentários, que sempre é cercado de coraçãozinho e sugestão de como pode ser mais explícito, ou pelo próprio conteúdo em si. Má intenção ou descaso? Isso é extremamente preocupante e urgente. Essa mudança em massa em todas as redes sociais não tem... Coringa 111 é cristão. Parabéns, Xandão. Tamo junto, meu amigo. Deus abençoe. Obrigado aí, viu? Força e honra. O que acontecer pra amanhã? Nem sei. Deviam proibir no Brasil XX, Pornhub, OnlyFans. Se tivéssemos um governo estilo Getúlio Vargas, seria proibido instantaneamente, né? Mas não temos, infelizmente. Getúlio Vargas chutou a bunda até da maçonaria, irmão. O bicho era casca grossa. É pra hoje, tem que acontecer pra ontem. Eu vou mostrar na prática como funciona e eu aviso de antemão. O que vocês vão ver agora é absolutamente sensível, pra não dizer asqueroso e assustador. Eu tô com meu celular em mãos e a gente vai criar uma conta do zero e condicionar o algoritmo. Vou seguir, curtir e quase sem esforço, vocês vão ver o algoritmo todo tomado por crianças em exposição. Essa natureza de algoritmo educado, pra isso a gente vai chamar de algoritmo P. Todas essas contas que vocês estão vendo nos comentários são... Xandão, tem grupo no Telegram que procura adentrar nesses tipos de grupos pra poder chegar até quem faz todo o conteúdo e derrubar programa app por completo. Onde leva a prisão do cabeça. Bacana que tem gente preocupada em fazer isso, só que isso daí deveria ser a atitude do governo, da polícia, né? Eles deveriam fornecer meios, né, para os caras fazerem isso. Mas enfim, é complicado. São de pedófilos. Esses pedófilos se comunicam por inúmeros códigos. Vou falar um deles. Você tá vendo que eles estão falando trade? Essa palavra trade em inglês significa troca. Isso literalmente significa que eles estão... Ô Luiz Eduardo, isso é conspiração do sistema, irmão. De criança. O movimento que esses pedófilos fazem é abrir um desses perfis que estão pedindo troca, trade, seguir, enviar DM e compartilhar esses materiais. Eu faço apelo para todos os pais que publicam conteúdos inocentes de seus filhos na internet. Procurem nesse exato momento se tem algum comentário falando trade ou troca. Se tiver, você e seu filho ou sua filha estão sendo alvo desses criminosos. Quando mandam GIF, Telegram ou link em bio, significa que esses criminosos possuem na sua bio do Instagram um perfil no Telegram onde tem uma comunidade que compartilha o que eles chamam de CP, que é uma sigla para Shoot Porn, em português, pornografia de criança. Por que GIFs? Porque são mais difíceis de uma autoridade rastrear o conteúdo do que dígitos. Esse, por exemplo, que eu tô mostrando é de um perfil de uma menina de 8 anos brasileira que caiu na malha do algoritmo P. Pessoas de todo mundo, Índia, China, Rússia, Brasil, Estados Unidos, usam a aba de comentários dela quase como que um ponto de encontro para esses pedófilos. Pra vocês terem noção da grandeza do problema que a gente tá lidando, descer nos comentários desses perfis, absolutamente todos. Felipe Ossi mandou 5 reais. Tudo NPC. Xandão é o homem moreno, fica cansado de fazer live e treinar. Nem sua geração escapou, Xand. Vai nessa. Vai. Colocar o seu uma semaninha. Você vai ver o seu. Comentários são com esses GIFs. Até o último comentário, ou seja... PPRT é o caralho. A maioria das visualizações, likes e seguidores é composto quase que todo de pedófilos. E ela tem mais de 100k de seguidores. Os pais vendo... O negócio é pior do que imaginamos. Claro que é. Isso aí é...
Isso é uma indústria satânica, irmão. Isso, vendo engajamento, sabem do que se trata, mas deixa acontecer. Ou até... Existem diversos tipos de indústrias que se estabelecem para tirar vantagem do menor. Crianças, adolescentes, etc. A gente tem o estatuto da criança e do adolescente. Lógico que não tem correspondência nenhuma com a realidade, né? Porque eu já falei aqui que ninguém está preocupado com criança. Óbvio. Mas são indústrias. Eles fazem isso. A internet, ela é um ambiente de caça, na verdade. As pessoas são burras, né, cara? Nego pensa que quando eu venho aqui e falo assim, ó, não fica expondo seu filho na internet. Não fica dando informação toda hora, essas coisas idiota. Isso é ruim. Ele é muito, sei lá, de cara. Tá bom. Vocês mandam às vezes edit dessas meninas idiotas que ficam fazendo umas danças patéticas, achando que elas estão abafando. Tudo idiotice, irmão. É tudo chamariz de problema. Aí depois quando acontece alguma coisa, aí já viu, né? Até incentiva ou manipula a filha para ela fazer conteúdo pelas visualizações e pelo retorno monetário que o perfil da filha gera. Um processo retroalimentado pelos pedófilos e pelos pais. Uma mistura de ganância e perversão, onde existe uma vítima inocente. A criança. Além de que é muito comum pais que fazem o mesmo com as filhas comentem nos perfis de outras crianças para atrair esses pedófilos pros perfis dela. Eu disse que era extremamente pesado e que retorce o estômago pra qualquer pessoa normal que vê isso daqui. É doentio. O Brasil é um dos maiores produtores desse tipo de conteúdo de pais que sexualizam as filhas. Precisaria de um sociólogo para falar com mais autoridade, mas eu atribuo no meu senso comum que venha pela desigualdade social e falta de punição. Os pais querem ganhar dinheiro, são perversos. A criança vive num lar desestruturado e os pais não são punidos. Abrem contas, monetizam e alimentam um pedófilo. Tudo errado. Não deveria ser monetizado, não deveria ser espalhado. E no cerne disso tudo, boa parte da culpa vem das redes sociais, que permite que isso tudo aconteça. Se nada mudar, vítimas continuarão sendo feitas. Eu sou bem mais rigoroso ainda. Pra mim, celular, pra menor, no meu governo, pra menor de 18, vai. Cara, entre 16 e 18 anos. Vai, menor de 16 anos, não pode ter celular. Ponto. Já começa daí, já. Existe um paradoxo quando você tenta dar luz a um problema, que é chamado de efeito éter ou efeito copycat, que quando a gente denuncia, divulga, ajuda a conscientizar, a dar luz pro problema, a tentar resolver, mas também pode dar armas e ferramentas para criminosos. Então eu vou tentar ser o mais responsável no que eu vou fazer agora. Eu vou borrar todos os usuários e nomes para que conscientize e faça as pessoas entenderem o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo sem dar acesso para curiosos para ir atrás desse conteúdo. Bom, vamos ver aqui. Eu vou criar uma conta do zero, primeiramente. Botar um nome aqui qualquer, teste, uma senha. Ó, pessoal, tô criando uma conta do zero, colocando senha, uma conta nova no Instagram zerada. Ou seja, o algoritmo, num primeiro momento, ele vai estar zerado. Ele vai estar um algoritmo padrão. Criando a conta. Tô com o meu celular aqui. Em tempo real a gente vai fazendo, tá? Ó, pessoal, basicamente é o seguinte. Eu dei like, primeiro buscando pelos nomes, né? Girl, Kid e tudo mais. E fui dando like nos conteúdos que eu achava que eram mais sugestivos, tá? E daí você vai ver agora o que acontece no meu algoritmo. Eu vou scrollar, ou seja, não tô mais pesquisando nada. Eu vou só scrollar o meu Reels e olha o que acontece no meu Reels, veja bem. Esse é um movimento que um pedófilo faria. Ele tá ensinando o Instagram que ele tem interesse nesse tipo de conteúdo. Então, aparecem uns conteúdos genéricos ali, de humor, comédia e tudo mais. Mas começa a aparecer uns conteúdos de criança. Aqui já começa. Link em bio. Trade Telegram. Link em bio. Ele colocou até o nome do Telegram. Link em bio, link em bio, link em bio. Ou seja, era um vídeo que talvez seja inocente, mas ele caiu na malha do algoritmo P. Então ele foi para esses pedófilos que todos eles têm um algoritmo parecido com esse, onde eles condicionam para receber esse mesmo vídeo, né? E é assustador porque eles pegam um conteúdo que é inocente e transformam num ponto de troca mesmo. Olha, link em bio, todos os comentários. Você vê que todos os comentários são assim. Ó, e daí quando você entra no Instagram, quando aparece link em bio, na bio da pessoa tem o grupo do Telegram para fazer essa troca. Ou seja, tudo a céu aberto, tudo feito dessa forma debaixo do nosso nariz. De modo oficial. Será que é tão difícil para a plataforma buscar esse conteúdo, entender o que está acontecendo, punir essas pessoas, por exemplo, que estão botando link em bio? A pessoa bota esse GIF, tem um Telegram, tem um perfil assim, não teria como ter uma forma de fazer com que essas contas não existam, né? Me parece fácil de fazer essa mudança, mas aparentemente eles não tiveram ainda essa preocupação. Cara, quando você entende o que está acontecendo aqui, quando você percebe que não é um público consumidor desse tipo de material, que gosta, não é um público limpo, são criminosos, são pedófilos assistindo isso. Quando você entende isso, dá vontade de vomitar, sabe? Se você tentar olhar por essa ótica dos predadores procurando esse tipo de material, não é fácil, cara. Não é fácil. É uma desgraça, rapaziada. Daqui, tá? Não é fácil. Esse é o mundo que a gente vive. E tudo que não presta de satânico acontecendo diante dos olhos de todo mundo. E as pessoas nem percebem. É um modo de oficializar essa patifaria. Compartilhe o vídeo no Instagram. Homens adultos mandando corações. Link em bio. Outros homens adultos. Trade. Não é meu aniversário!
Valeu pelo superchat, irmão. Não tem necessidade de você fazer uma exposição dessa numa criança. Não tem necessidade nenhuma, né? Isso acontece no Instagram, cara. Não acontece na Deep Web, não acontece em nada. Acontece no Instagram, na Surface Web. É uma coisa que tá acontecendo nesse exato momento. E é essa a preocupação, porque pode estar acontecendo com os seus filhos, por exemplo. É por isso que você, que é pai, não expõe a sua criança. De nenhuma forma. Não expõe essa criança. Os criminosos, os predadores, eles têm mentes distorcidas da realidade. Não exponham. Eles podem estar vendo algo que ninguém tá vendo, você não tá vendo. Obviamente, seus filhos não estão vendo, são crianças. Mas eles estão vendo por essa ótica. É difícil, cara. É difícil continuar vendo isso daqui, é difícil falar sobre esse assunto na realidade. Proteja suas crianças. Proteja suas crianças. Isso tá acontecendo. Isso é uma realidade do mundo. Infelizmente, a gente não pode fechar os olhos para a realidade do mundo. Infelizmente, essa é uma realidade do mundo. E olha, não aparece outro tipo de conteúdo. Os conteúdos são todos apenas com esse teor. Todos eles. Eu vou scrollando e todos eles. Essa é uma conta nova que eu fiz para teste para mostrar aqui pra vocês. Voltei a treinar e comer bem, estou mais próximo de Jesus e você é uma de minhas inspirações. Tamo junto, Renê. Deus abençoe, meu amigo. Fico feliz em saber disso aí. Rapaziada, isso aqui é desanimador demais, não? Lucas mandou R$5. Super, temos que tentar seguir os caminhos de Cristo mesmo que isso seja impossível. E acho que ele não mataria ninguém mesmo se fosse necessário. Tem o exemplo de Pedro, Jesus o impediu quando agiu com violência contra os fariseus. Tamo junto, Super. Tamo junto, irmão. Tudo depende do contexto, né, irmão? Mas você não tá errado, não. Uma conta do zero e todos os conteúdos são assim, Deus. Novamente, crianças de forma inocente, mas o predador perverso, ele não vai ver de forma inocente, ele vê por uma ótica distorcida, né? Nossa, dá vontade de vomitar, não vou brincar não, cara. Não vou brincar com vocês, não, dá vontade de vomitar, cara. Eu não entendo a necessidade de filmar isso e postar, né? Eu não entendo a necessidade de filmar. Bom, ou só pode ser uma malícia. E acontece um movimento como aconteceu com a Caroline, né? Com a Caroline Dredd. E elas entendem que esses conteúdos dão mais visualização, porque é um público informado por pedófilos, existe um público interessado, e deles começam, os pais mesmo, os responsáveis, começam a mostrar mais essas crianças que são vítimas, na realidade, da garra de predadores e de pais que permitem o acesso a esses predadores. Então, a pessoa que tem uma conta como essa, que tá no algoritmo P, por exemplo, você percebe que o algoritmo entendeu que existe uma filia, que não são vídeos relacionados, ou seja, tipo, ele gosta de praia, então são vários vídeos de praia, ele gosta de dança, vários vídeos de dança. Não, são vários vídeos diferentes, de naturezas diferentes, uma na praia, uma... Ainda dá tempo de ler a Bíblia e ser aceito por Deus? Tamo junto. Tamo junto, irmão. As perguntas sem cabimento de novo, ó. Não sei, cara. Quem determina isso é o Criador. O que você não pode é ficar esperando. Faça a sua parte. Em casa, falando, com um teor que agrada esses criminosos, sabe? E essas crianças, essas contas de perfil de crianças, estão sendo utilizadas para promover trocas de pornografia infantil. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Isso é extremamente sério. Isso é extremamente preocupante. Está acontecendo agora. Toma cuidado, pessoal. Proteja suas crianças, proteja seus filhos. Não exponha na internet, não exponha de nenhuma forma na realidade. Criança é pra estar brincando, não pra estar mexendo com a internet, não pra estar produzindo conteúdo, não pra estar se formando uma imagem pública. Ele é pra estar brincando, se desenvolvendo, não produzindo conteúdo. Nem que não seja um conteúdo desse teor, não exponha no geral, porque por mais que seja um conteúdo inocente na sua concepção, os predadores podem não ver dessa forma. Essa conta aqui eu vou excluir ela, tá? E é uma conta que eu fiz em 5 minutos. E rapidamente, sem muita dificuldade, eu condicionei todo o algoritmo pra entregar esse tipo de conteúdo. Tamo junto, Eduardo. É um assunto muito delicado, é um assunto aversivo de ser falado, é um assunto que causa repulsa, mas ele tem que ser falado. Infelizmente, é um assunto que acontece em pequena e grande escala, de forma menos ou mais problemática. Acontece desde uma exposição, desde uma adultização, crianças se portando como adultos, até crianças sendo sexualizadas de fato, né? É doentio. É doentio, é completamente doentio. Então eu convidei uma psicóloga que é especializada em casos de criança e quero fazer umas perguntas pra ela. Olá. Olá, tudo bom? Tudo bem? Como a exposição nas redes sociais desde a infância pode afetar o desenvolvimento dessa criança? A criança, ela tá em processo de formação e ela precisa aprender a diferenciar o que é privado e o que é público ao longo do desenvolvimento dela. E ela acaba sendo exposta a conteúdos de adulto quando ela está num meio midiático e em redes sociais. E aí essa separação não existe mais. Ela está sendo exposta a conteúdos que não são diretamente desenvolvidos para ela, né, especificamente. E a mídia, inclusive, muitas vezes, para seduzir... O cara do Sobrenatural, lembro sempre disso. Ele tava tirando foto lá tava num evento lá de alguma série que ele tava fazendo, coisa do tipo. Tava ele, a mulher dele, a família dele, com a filha dele. E os paparazzi lá tirando foto dele. Aí chegou uma hora que o paparazzi mirou a câmera pra tirar foto da filha dele. Ele, não, pode parar. Mandou o cara parar na hora.
É pra tirar foto minha, não é pra tirar foto dela, não. Mesmo a menina estando lá, a filha dele estando com ele lá, ele não permite que tirem foto dela. É porque ele não é tonto, né? Ele sabe como funcionam essas coisas, né? Você vai ficar expondo a filha dele, né? Essas porcariadas aí. Induzir a criança, ela usa de elementos infantis, como desenhos, como É isso aí, tem que ser assim mesmo. para atrair essa atenção. Enquanto essa criança, ela ainda não desenvolveu habilidades importantes para discernir se aquilo é adequado para ela ou não. E isso acaba influenciando. E você vê como que os paparazzi são patéticos? Claro que eles querem pegar a foto da filha do cara, né? Da hype. A formação da identidade dessa criança enquanto sujeito, enquanto pessoa, e ela acaba se perdendo muitas vezes de uma essência. A gente fala de uma formação de dentro para fora. Essa criança busca pela curiosidade se construir, e aí ela está sendo muito exposta e vindo muito de fora para dentro. Então, entender tudo isso nos ajuda um tanto a nos colocar historicamente. A gente evoluiu para entender Já de fato toma essa do Prime. criança. A gente continua lá negando a existência dessa criança e expondo a conteúdos de adulto que não são conteúdos voltados para uma infância que seja respeitada. A partir de qual idade é recomendado que uma criança tenha acesso à internet? Até os 2 anos de idade é recomendado que ela não seja exposta à internet, a nada de tela em nenhum momento. A partir dos 2 até os 5 anos, que ela consuma 1 hora por dia, no máximo, com supervisão do adulto. E a partir dos 5 anos, isso aumenta para 2 horas, ainda com a supervisão do adulto. Essa pergunta é extremamente pertinente, né? Já vivi situações no trabalho de pais dizendo, mas a criança só come se eu coloco até ela. Adolescentes que quando a gente vai prevendo situações ansiogênicas, com uma preocupação excessiva, a hora que eu vou olhar, vamos olhar o consumo da internet diário, são 10 horas, são 13 horas por dia. Então, isso é uma exposição extremamente que não cuida da saúde deles. Eu tenho alguns vídeos aqui pra te mostrar. Nesse vídeo que eu vou te mostrar especificamente, ela tem os seus 15... O Felca, pra mim, na minha concepção, ele é um cara que despertou. Tá despertando. Hipotenuso mandou R$5. Eu vejo dessa forma. Obrigado. Dá pra ver a mudança nítida. Te acompanho há de 2 anos. postura. E desde muitas dificuldades, Ele é um cara bom. consegui absorver seus ensinamentos pra melhorar minha mentalidade. Ele é um cara muito consciente. Saúde. 16 anos, ela chama Camilinha, quem produz o conteúdo é o Ítalo mandou Santos. R$5. Né? A Camilinha, ela tem 16 anos, 15 anos nesses vídeos, ela começou muito jovem, com 11 anos, então ela se desenvolveu naquele ambiente. Vê esse outro vídeo, por exemplo. Camila. Inclusive, ele faz shows, onde ele apresenta a Camilinha. Nesse frame, ela tinha 15 anos. Galchão mandou R$5. Irmão, dá Esse uma último dica. vídeo que eu vou te mostrar, a Eu Camilinha estava tinha 13 anos. extremamente Quando a gente avalia uma pessoa que tem formação acadêmica falando assim de modo sério, você tem que entender o seguinte. Nem sempre ela tá dando a opinião dela. Ela tá falando de modo técnico. Zacarias Entendeu? mandou R$5. Super, não coloco Exato, meu ela dinheiro em segue o Bitcoin, protocolo. mas para Isso. proteger da inflação eu coloco ele em francos suíços na Wizy. Não é exatamente uma coisa para investimento, mas é um método seguro que enxergo para proteger meu dinheiro da inflação. Para proteger da inflação. Bitcoin é anti-inflação, então tá certo. Nesse sentido tá certo. Vamos lá, acho que tem muita coisa aí, né? Tem claramente uma utilização da sexualidade para uma comunicação, né? E isso é um risco, uma falta de repertório, muitas vezes, que pode existir, de habilidade social mesmo. E os adolescentes aprenderem a se comunicar apenas através da sexualidade. Então isso é um ponto muito relevante. O rompimento. 7 meses sem pupunha, rumo aos 50 anos. Tamo junto, Vitorino. Base, irmão. Eu, sinceramente, espero que não dê tempo de eu chegar aos meus 50 anos, não. Eu torço para que isso acabe, no máximo, até 2040. A ruptura, de fato, de um desenvolvimento que curso natural que deveria ser para as crianças e para os adolescentes. Então, essa maneira de explorar a imagem, explorar o corpo, explorar a sexualidade, ela vem de uma forma muito brusca que causa ruptura, sem dúvida nenhuma, com o processo natural de desenvolvimento, de respeito de uma criança e de um adolescente. É extremamente significativo, acho que aí também tem um conteúdo entre público e privado, e isso é extremamente problemático. E aí entra uma responsabilidade de saúde pública, uma responsabilidade midiática, uma responsabilidade parental, uma responsabilidade de... Tudo que não existe. Tudo que não existe, cara. Olha como nós tá lascado, irmão. Olha o tanto de coisa que tá errada. Tá tudo errado, irmão.
Tem responsabilidade. Brasil e responsabilidade. Governo brasileiro e responsabilidade não combina, velho. Mas isso aí não. Que estão em torno disso para proteger esses adolescentes e essas crianças. Eles não têm um discernimento claro e muitas vezes, talvez você perguntar para a própria adolescente que está sendo exposta o que ela acha disso e ela não está formada, mas ela fala, isso é legal, eu gosto, tá tudo certo isso para mim, né, para minha vida. E pode desenvolver até transtorno psiquiátrico na vida adulta. Isso é possível, né, e se comunicar através desse lugar da sexualidade. E aí você pode ter um lugar, você encontrar nessas relações apenas esse lugar sexualizado e com um valor muito, muito frágil. Isso é muito relevante, né? Você busca essa formação de identidade através da materialidade, porque a mídia influencia no consumo, da sexualidade e não na essência. Então fica focado no ter e na exposição da imagem. Ela precisa sentir que ela é amada como ela é, não da maneira como os pais e os outros esperam que ela seja. Ela sentir segurança nesse lugar, então, esse conjunto de variáveis que a fortalecem para ela se desenvolver em valores distantes da materialidade, da sexualidade e de algo que não protege essa infância e essa adolescência. É por isso que o vício é muito poderoso. Olha como que interfere no processo de formação do indivíduo. A pessoa, ela sente uma necessidade de estar exposta, porque se ela não se expõe e não tem esse retorno, essa dopamina de aceitação, uma série de outros sentimentos, tudo relacionado a ego, vaidade, ela não sobrevive, basicamente. Ela se alimenta disso. Fica totalmente dependente. Salve, Super. Acabei de sucumbir pra pupunha. Primeira vez que me sinto triste depois do ato. Dá um conselho, não aguento mais isso. Faz parte, irmão. Só retomar o progresso, cara. Normal. Use essa tristeza a seu favor. Você sabe que tá errado. Basta corrigir. Bora. Força e honra. Agora a gente vai fazer umas sem perguntas reclamação, um pouco sem mais frescura. sensíveis ao que tange abuso sexual. O que acontece na mente de uma criança quando o abusador é alguém da família ou alguém de confiança? Confiança que não é de confiança, né? R$5. O que acontece, Vai né? A ficar pra criança, amanhã? ela É pra não hoje? tem claro Pode quando ser ela ou é tá abusada difícil? sexualmente. Ela não Veja tem o ator claro do que Val aquilo é um abuso. imediatamente. Existe um Senta estranhamento no da ator do criança, Val porque aquilo não é intensamente. algo habitual da vida dela, sobre o que está acontecendo. Mas, desde um estranho que possa ser o abusador, no caso, ou alguém da família, um estranho eu vou desconfiar mais facilmente. Alguém da família, alguém que eu confio, tá, né, tendo um comportamento abusivo, é mais difícil que eu reconheça aquilo como abuso de uma maneira clara. Porque esse abusador, se eu confio, é porque ele também, de alguma maneira, se estabeleceu ali como alguém que faz coisas positivas para mim. Assim como outros adultos que eu tenha de confiança, como vínculo de apego e vínculo de conexão relevante, né? Então, o que acontece é que ela fica na dúvida. Chato, hein, irmão? O seu lugar de Desgraçado. insegurança, porque você passou por uma situação na sua vida em que era seguro, passou a ser inseguro, né? E você não teve esse reconhecimento, demorou, às vezes, anos para compreender aquilo, te torna um adulto inseguro no futuro. Então, a criança, ela vai ficar muito confusa, especialmente quando existe, né, dependendo da frequência com que esse abusador abusa, e às vezes ele também faz coisas positivas para essa criança. Alguém da família, por exemplo, pode abusar, mas pode fazer um prato de comida gostoso, mas pode levar para tomar um sorvete, mas pode ler uma história antes de dormir, pode fazer outras coisas que são prazerosas e relevantes da criança. Não só emitir ali, né, ser uma pessoa que se comporta de uma maneira abusiva o tempo inteiro com essa criança. E isso traz uma dúvida para reconhecer. E quando a gente tem dificuldade de reconhecer Quem que acorda algo, a essa gente hora? tem dificuldade de nomear. Acho que o cara E já quando tá a gente não morto. nomeia, a gente fica perdido sobre o que aquilo é de fato, né? Então é muito confuso para a criança porque ela deixa de estabelecer uma relação de apego extremamente saudável, especialmente porque essa pessoa da família deveria ser 100% de confiança, não é? E também porque o outro adulto da família que é uma relação muito importante, não está protegendo essa criança. E deveria, todos deveriam. A gente está criando pais muito permissivos. Sim, então, até pensando assim, como os pais podem e devem cuidar da exposição da criança às redes sociais. Calado, isso tem que inseto. ser muito desde o início. Eu vou te dar um celular com quantos anos? Eu vou controlar o tempo que você fica na internet. Então eu vejo pais, por exemplo, eu vou tirar sua mesada. Mas tira. E a criança continua dormindo com o celular e fica até 2 horas da manhã, adolescente, no celular. Os pais nem sabem. Essa supervisão parental, ela é extremamente necessária, porque depois remediar é muito mais difícil do que trabalhar na prevenção. Cuidar nesse guia, então assim, não, você não está invadindo a privacidade do seu filho. Você está permitindo que ele tenha uma rede social com uma X-idade, se você puder acessar também. Essa é a forma que é possível ter a rede social. E aí você larga lá teu filho no quarto com o celular, é a mesma coisa que você largar no meio da Praça da Sé. Que tem tudo, você está sendo exposto a tudo.
não está seguro. Mas o que você diria para pais que têm medo de restringir? Ó, de cara, eu diria que pode ser tarde demais. Depois. Agora você tem só isso aqui. Mas daqui a pouco seu filho Já pode vou ser ver, irmão. abusado, daqui a pouco pode ter um pedófilo conversando ali com teu filho e ele não sabe disso. Ele não sabe o que é, ele não sabe discernir, ele precisa de você. Então, acho que é uma mensagem mais assustadora e ao mesmo tempo real. Eu já tive paciente que começou a se cortar porque viu conteúdo no TikTok. É tarde, né? É isso. Eu tive essa exposição, eu aprendi isso na internet. Uma criança dessa forma que você falou, que criou sua identidade através da mídia, que adulto que ela vira? É uma excelente pergunta. Ela vira um adulto com certeza com um selfie muito frágil e falso. Ela não tem uma identidade de eu verdadeira, de quem ela é. E até pensando em pertencimento, MK Ultra. o pertencimento dessa criança, ela vai buscar ter para pertencer. Ela vai buscar se expor. E aí falta várias habilidades de construção. Ela foi formada 100% por fora, foi de fora para dentro. Ela não tem um guia. Uma coisa que me vem em mente são essas cantoras famosas aí de Hollywood, etc. Que começam na infância a fazerem trabalhos, a pertencerem a essa indústria. Tenho certeza que tem uma série gigantesca de traumas ali. Katy Perry e companhia, por exemplo. Para elas terem aquela personalidade, daquela forma, entendeu? Tenho certeza. Certeza. Guia, protetor, pensar num guarda, assim, protetor. Justin Bieber, vixi, só coisa pesada só. Só as coisas satânicas. Que vai proteger ela. Não, ela tá 100% de fora para dentro. E criança pede limite. Não dá pra gente pensar que a criança vai enquanto ela puder se expor, no sentido, não, eu vou querer a internet o máximo de tempo. Tem paciente que tem consciência que está 10, 12, 13 horas Toma na aí. internet, mas eu não consigo. Sozinho eu não consigo. Então, que forma que a gente vai buscar isso? Então, não tenha dúvida nenhuma que será um adulto extremamente fragilizado, sem habilidade de se relacionar, buscando se conectar com o outro através de materialidade, da sexualidade, e não de uma consciência estruturada de self, de eu, de como eu me conheço, bem desenvolvida e construída. Sobre abuso sexual, existe um tempo certo para buscar terapia? Mesmo que o abuso tenha acontecido há muitos anos atrás, você nunca se abriu, você nunca falou para ninguém sobre, e você deixou no seu coração, deixou interiorizado. Existe um tempo certo? Ou mesmo depois de anos é interessante você buscar uma terapia, buscar um autocuidado através da psicoterapia? Mesmo depois de anos, a qualquer momento. Eu tive contato com adultos, exatamente, né? Tanto com crianças, mas também com adultos que nunca falaram. E sempre vem um lugar assim, a mãe sabia que o tio fazia, e aí a mãe não falava. Então tem uma coisa meio secreta no lugar familiar, de ter dificuldade de falar Ô Alejandro, valeu pela mensagem, irmão. Deus abençoe, tamo junto. sobre. E aí vem sentimentos de vergonha, de culpa, dentre outros. E uma coisa muito mais se fechar do que se abrir para falar sobre isso de uma maneira natural. Porque a aprendizagem foi de que isso não deveria ser falado. Porque a família escolheu um lugar de guardar um segredo. De não expor isso, de não cuidar disso, de não reconhecer que aquilo não deveria ter acontecido. E às vezes até por uma dificuldade Cara tísico. Para com isso aí, ó. eu deveria Tá tirando aqui a imersão do não vídeo, consigo ó. nem falar sobre isso. É complexo, mas a qualquer momento, sem dúvida nenhuma, uma criança Pateta. descobre Moleque que acontece. escroto. Quanto antes ela iniciar uma psicoterapia, a chance dela ser um adulto saudável Sai de e baixo. que compreendeu esse processo e tudo mais, maior é. Então, não tem um tempo certo, quanto antes melhor, mas nunca vai ser tarde para buscar Bob ajuda. Leproso É muito mandou comum 5 quando a reais. criança ou a pessoa mesmo é abusada, ela sente culpa. O que você diria para uma criança, ou para um adolescente, ou para um adulto mesmo que foi abusado na infância, que sente vergonha, às vezes nunca falou para ninguém, às vezes falou e foi acreditado? Qual recado, qual conselho você daria para esse indivíduo? Eu acho que são dois movimentos, assim, né? É uma coisa de uma conexão, assim, de olho no olho. Tô aqui com você. A culpa não é tua. Eu tô mal, Não cara. é sua culpa Tô mal, isso ter cara. acontecido. Estar com. A gente fala em estar com, e às vezes o início de um processo é esse, assim. Eu te abraço, acolhimento, coisa de colo, para essa pessoa conseguir começar a se abrir e quando a gente fala abrir, é abrir para um processo de compreensão, de falar sobre aquilo, porque a aceitação, ela não é uma conformidade. A aceitação é abrir espaço para um processo de compreensão. E para isso é preciso falar. Para isso é preciso nomear, falar, reviver, que é muito difícil. Então,
eu diria, a culpa não é sua, eu tô aqui com você. E a gente vai cuidar disso. Perfeito. Muito obrigado, doutora. Obrigada, Obrigado eu por ter agradeço. vindo. Muito bom, obrigada. Pessoal, todo o material que vocês viram nesse vídeo que foi levantado, todas as pessoas, todos os perfis, todos os comentários, eu fiz uma denúncia formal. Está aparecendo aí o boletim de ocorrência, tudo já está à ciência da polícia, e recomendo que todos vocês façam isso. Quando verem algo dessa natureza na internet, exponham, mas também denunciem nos órgãos competentes. A internet deve ser um lugar de medo para esses pedófilos. Toda a monetização desse vídeo vai ser doado para instituições que ajudam crianças vítimas de abuso. Na descrição abaixo desse vídeo, eu disponibilizei várias instituições que vocês podem doar. Qualquer quantia é válida. Diz que sempre é denunciar de forma gratuita e anônima, 24 horas. Até a próxima. Joga Novo mandou R$5. Pessoal, enquanto eu fazia esse vídeo, foi iniciada uma investigação contra Ítalo Santos nas promotorias de João Pessoa e Bairro para apurar possíveis explorações de menores e violação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Também foi instaurado um inquérito policial e o Ministério Público do Trabalho da 13ª Região. Além disso, o Ministério Público removeu as redes sociais de Camininha. Se você tentar entrar nas redes sociais hoje, pelo menos enquanto eu tô gravando esse vídeo, aparece uma mensagem removida por decisão do Ministério Público. Um acerto para os órgãos responsáveis. Com 18 anos ela volta, com 19 anos ela entende, com 20 anos ela se arrepende. Pessoal, depois da gravação do último trecho, a Caroline Dreher deixou de morar com a mãe e foi morar com a avó. O caso ainda está sob investigação do Conselho Tutelar e há ofícios enviados ao Ministério Público para apuração. A investigação até o momento dessa gravação continua em aberto, com aparentemente mais pessoas da família envolvidas no caso. Mas não tem sido feito muita coisa. Agora, eu não consigo imaginar o dano mental que essa adolescente está passando, meus sentimentos. Essa parte pra frente do vídeo não é importante, você pode pular. É algo que tange uma questão individual minha. Enquanto eu tava construindo o esqueleto desse vídeo, eu segui no meu perfil público, Felca0, no Instagram, todas as pessoas que você viu aqui, para fazer mapeamento de novos conteúdos. E nesse inteirinho, uma menina postou no Twitter que eu seguia e inventou que eu curtia todos os vídeos, colocando como se eu endossasse o conteúdo, que na ocasião foi da Caroline Dreher. O print de prova que ela fez, que o Felca curtia todos os vídeos, aparece Felca está seguindo. Isso configura difamação. Eu afirmei que era para um vídeo e ela pagou a sua conta do Twitter. Essa menina tá aqui na minha mão. Ela foi processada e o Twitter já quebrou o sigilo. O perfil do Twitter virou nome e CPF, nesse caso uma menor de idade. Mais de 200 pessoas foram processadas por acusação de mesmo teor. E é a primeira vez que eu processo acusação contra minha pessoa na internet. A motivação foram duas. O primeiro é que eu me envolvo de forma emocional com o tema. Eu conheço pessoalmente pessoas que foram vítimas de abuso sexual e eu tenho um completo asco por esse crime. Na minha concepção, é um dos crimes mais hediondos que existem. E a segunda motivação é que a única pessoa que ganha quando a palavra pedofilia é vulgarizada é o próprio pedófilo. Afinal, se todas as ovelhas são como lobos, os verdadeiros lobos se infiltram no rebanho. Todo o valor que eu ganhar dos processos vão ser doados para instituições de caridade, eu não quero ganhar dinheiro com isso. E se você que está assistindo esse vídeo foi um dos processados, você tem a opção de doar R$250 para uma das instituições aqui embaixo e enviar no e-mail do final da descrição o comprovante. Com pedir desculpas na rede social que você acusou, que eu vou remover o processo. Basel e Felca, parabéns aí pela coragem, parabéns pela disposição em lutar contra esse sistema satânico que escraviza essas pessoas, em lutar contra os indivíduos que fazem parte ativa disso, como elementos ativos disso, um bando de lixo que são. Todos merecem ser presos, lógico, deveriam, na minha concepção, serem presos para sempre. Infelizmente, a gente sabe que isso não vai acontecer, mas que aconteça pelo menos uma justiça mínima, né? Alguma coisa, pelo menos, como já está acontecendo aqui, que nem você falou no final, que a justiça ela já está fazendo algo a respeito. Espero que seja daí para melhor. E pode contar comigo aí, tá? Em divulgações aqui na minha live, a galera aí, tamo fechadão aí. Parabéns, Felca, tamo junto.